Olá, turma, tudo bem? Essa é a nossa sexta imagem do Habitudes 3. Mas antes de começar a aula, eu queria recapitular as 5 primeiras imagens que a gente viu até agora. Você lembra qual foi a imagem 1 que a gente viu? Casa dos Espelhos? Não, a Casa dos Espelhos foi no livro 1. Foi o efeito do espelho. Vocês lembram dessa imagem? O que a gente falou? A segunda imagem que aparece aí para vocês também, nós falamos sobre enchentes e rios. O que um causa, o outro causa, né? E na liderança também a mesma coisa. Qual a diferença? A gente viu isso, lembra? A gente viu na terceira imagem o princípio de Paul Revere, ou Paul Revere, assim como queiram. Lembram que tanto Paul quanto o outro líderes saíram em busca de soldados, mas somente Paul conseguiu trazer os soldados, ou seja, através da sua liderança que ele conseguiu selecionar os soldados. A quarta imagem foi o mercado de brocas. Estão lembrados? Não importa o método, mas sim o objetivo, a meta que a gente deseja alcançar. Então, a broca não era o mais importante era o objetivo que se queria alcançar. E a imagem da semana passada, vocês lembram qual era? Isso mesmo. Primeiro, as pedras grandes. A gente falou sobre isso, foi a nossa última aula antes desse recesso. A gente falou muito sobre isso, da importância da gente colocar prioridades. E olha só que interessante, este é um momento onde a prioridade, ou seja, as pedras grandes, é a família, é a sua saúde. Por isso que eu falo, volto a repetir, vocês não estão de férias, então não é para ficar passeando, saindo, se reunindo. Primeiro as pedras grandes, ou seja, o mais importante agora é a sua saúde e a saúde da sua família, tá bem? E vamos lá para a imagem de hoje, a sexta imagem. Como a gente não pode estar presencialmente, então eu gravei esse vídeo para ajudar vocês a entender um pouquinho melhor sobre esta imagem. A sexta imagem vai falar sobre caçando patos. Não é comum aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é mais comum eles caçarem patos. E por que essa imagem está aqui? Vamos dar uma olhada na introdução aí juntos. Um caçador pode ser bem-sucedido em sua caçada, mesmo que não pegue todos os patos. De forma análoga, lembra que a gente falou o que é analogia? O líder não avalia o seu êxito, lembram o que é êxito? É sucesso, com base em ter ou não conseguido o apoio de todos. Ele festeja aqueles que entendem ao seu apelo e investe neles. Ou seja, a imagem de hoje vai falar que nós, enquanto líderes, nós não conseguimos atingir todos. Vocês, né, a nossa turma tem 27. E desses 27, infelizmente, a gente não consegue atingir a todos. A gente gostaria, mas não consegue. E assim como muitos já passaram por aqui, nem todos aceitaram aquele desafio, né, que a gente queria. Mas que a gente possa entender que isso também é natural, isso acontece e a gente tem que estar muito tranquilo em relação a isso. É claro, a gente enquanto líder nos frustramos quando não conseguimos alcançar a todos, mas não depende de nós. Então aqueles que querem caminhar junto com a gente, querem crescer, é esses que a gente tem que mirar, né? E acertar de uma forma positiva. E é isso que a gente vai ver na imagem de hoje, né? E eu já começo com uma pergunta então para vocês que está aparecendo aí na sua tela. Por que os líderes têm a tendência, né, de simplesmente buscar os maiores números, ou seja, a quantidade e não o valor, ou seja, o significado? Como que este princípio contraria o bom senso tradicional? Ou seja, esse princípio de querer acertar poucos, na verdade, contraria o que a maioria diz a respeito de alcançar muita gente. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada na página 27 do livro aí de vocês. Tem algumas histórias interessantes. Se você não leu, vale a pena ler, tá? Para você ver que o líder não tem condições de ir atrás de todo mundo. Ele precisa saber quais pessoas deseja acertar e mirar nelas. É isso que eu acabei de dizer. São aquelas pessoas que entendem a proposta, que querem
e vem junto com o líder. E aí o líder vai dispor de toda a sua energia, de todo o seu recurso para poder ajudar essas pessoas. Então, caçar patos, na verdade, é uma tradição americana, mas de uma forma comparativa quer dizer o seguinte: quando o caçador sai em busca dos patos, ele não vai conseguir caçar muitos patos. Então ele tem que mirar naquele que ele deseja acertar. Tem um trecho de um filme que eu vou passar para vocês agora, eu quero que vocês assistam, que é Escritores da Liberdade. Não sei quem já assistiu, mas vale a pena assistir, tem muita lição bacana, principalmente para vocês, tem tudo a ver com vocês. Esse trecho, a professora de inglês, ela pega a sala, ela pega a turma de um jeito e ela consegue cativar essa turma. E aí uma outra professora, ela quer que ela desista, que ela pare, enfim. E aí tem uma reunião com o conselho de diretoria da escola. Vamos ver, depois a gente conversa. Eu recebi uma ligação da Karen Polacek do Conselho Educacional. Vai ter uma reunião com o Dr. Com. Você sabia disso? Não. Esses alunos, essa turma é como se fosse uma família. Para quem? Para você? Uns para os outros. A sala 203 se transformou na casa deles. A confiança deles se baseia em estarmos juntos como um grupo. Depois que eles saírem da turma dela, vão voltar para os velhos hábitos. As notas de leitura e de redação deles subiram sensivelmente, Sra. Campbell. No papel. Mas o que ela conseguiu realmente? E os novos alunos que entrarem o ano que vem, ela pode repetir o processo? O método não é prático, é impossível de se implementar com regularidade. E se todo professor atuasse assim? Nós temos milhões de crianças para passar pelo sistema educacional e precisamos de meios que beneficiem o maior número possível de alunos, não só os casos especiais. E você acha mesmo que pode criar essa família em toda a sala, todos os anos, com todos os alunos? Eu não sei. Obrigada. O Diário dos Escritores da Liberdade. E a senhora G. Pessoal, é a senhora G. O que aconteceu? E aí? Vamos ficar juntos no terceiro ano? Não. O quê? Vamos continuar juntos no terceiro e no quarto. Muitos dos escritores da Liberdade foram os primeiros em suas famílias a se formar no segundo grau e ir para a faculdade. Viram aí? Então eu quero ver nos comentários de vocês aquilo que vocês conseguiram absorver desse trecho. Dá uma olhada aí na página 29 do material de vocês. Tem um círculo onde tem algumas setas indicando alguns grupos. Eu vou explicar o que são esses grupos. Simon, que foi na época da história, ele, durante um bom tempo, ele reunia um grupo de pessoas. Mas aí ele começou a ver que ele precisava diminuir a quantidade. Então, esse círculo que vocês estão vendo, ele representa... Então, o de fora representa o corpo discente de Cambridge. Cambridge é na Inglaterra. O que é o corpo discente, né? São os alunos, que era uma grande quantidade, né? Aí, ele passou a se reunir com o grupo de debate, que aí era um grupo um pouco menor, mas ainda assim era grande quantidade. E aí ele foi para o clube de ceia, que era um outro grupo menor, mas que ainda assim era um grupo grande.
E ele tinha o círculo íntimo, que eram aquelas pessoas mais próximas. Então, se ele conseguisse alcançar esse grupo, a partir daí, esse grupo que tinha os seus círculos conseguia alcançar mais gente. Então, talvez o maior exemplo de liderança, de alcançar esse sucesso, né, seja Jesus. Jesus, ele falava para as multidões, ele não deixava de levar a mensagem, mas ele sabia que não alcançava todo mundo. E quem que ele pegou para andar junto, para ensinar, para viver junto? Foram os 12 discípulos, os apóstolos que caminharam ao lado dele. E a partir desses 12, eles começaram a levar a mensagem que chega para nós até hoje. Então, realmente funciona, né? O que nós precisamos tirar dessa lição? Nós devemos amar o mundo todo, independente de quem seja, a gente tem que amar. A gente tem que cuidar de muitos, como a gente faz, cuida de muitos. Vocês são, essa turma é em 27, mas nós temos aqui 90 adolescentes. Mas ser mentor de poucos. E o que é mentoria? A gente já falou sobre isso, já vimos. Então, ser mentor de poucos, ou seja, para que a gente caminhe com aqueles que realmente entendem a proposta, tá? E olha só que frase interessante, eu também quero compartilhar com vocês. O bom líder, ele aprende a ignorar os patos perdidos, entre aspas, né? Aqueles que infelizmente não querem. Pois entende que o que torna uma caçada um sucesso são os poucos que se comprometem. Então a palavra comprometimento faz todo sentido, tá bem? Dá uma olhada na página 29 ainda, no Consultando a Bíblia, tem um texto, né, onde Mateus ilustra como Jesus colocou, né, em prática esse princípio. E aí tem algumas perguntas para vocês responderem, eu quero que vocês respondam e compartilhe aí no grupo, se for possível, as respostas, tá bem? O reflexão pessoal é para que vocês possam refletir, né, dar uma olhada aí, em alguma atividade que você já tenha feito e você se avalie. Nessa atividade, qual foi a reação das pessoas, né? Como que elas reagiram diante de uma situação onde você liderou, onde você tentou reunir esse grupo? Pode ser família, grupo de trabalho, aqui no SIM, na escola, na igreja, em qualquer lugar. Qual foi a reação delas, né? Caso você não tenha alcançado a todos não tenham compreendido a sua ideia, como que isso te aborreceu? Magoou você? Você ficou chateado? Responda essa segunda. E você foi também explícito, ou seja, você deixou claro em relação à sua visão, aquilo que você queria, né, alcançar? Você teve o apoio das pessoas? E por fim, você se concentrou nos patos perdidos, ou seja, naqueles que não queriam, não tinham comprometimento, né? Ou você tem dificuldade em lidar com isso ainda? E para encerrar, eu quero deixar uma dica de leitura para vocês. Esse livro encontra até na internet. O autor é John Maxwell. Esse livro se chama Desenvolvendo Líderes em sua equipe de trabalho. Fala sobre a arte de transformar colaboradores em empreendedores. É muito bacana, vale a pena você dar uma olhada, tá bem? E assim a gente encerra a aula de hoje. Eu quero ouvir vocês, compartilhem para que a gente continue mantendo esse contato bacana que a gente já vem tendo ao longo dessas semanas. Deus abençoe a todos, um beijo no coração de vocês e até semana que vem.